olha a tela aí, por favor. Você não me colocou como anfitriã, não posso gravar. Me pergunta de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É da força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. A força do bem. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu
ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então, meus amigos, estamos na nossa hora, sejam todos bem-vindos. Então, vou pedir ao Wellington para fazer a página e a prece hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, agradecemos ao plano espiritual, agradecemos o amor do Cristo por nós, que nos deu mais esta oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, buscando estar melhor a cada dia, sem castigos, sem cobranças, cada um fazendo a tua parte, cada um tentando estar melhor no dia de amanhã. Sempre que possível, buscando também a melhoria do irmão ao lado, próximo. Que esse amor possa nos envolver nesta noite, nesse dia de sexta-feira que encerra mais uma semana para os trabalhadores. Alguns ainda têm o dia de amanhã, mas que a nossa força possa se refazer, que possamos acreditar num amanhã melhor e acreditar que a todo tempo temos esperança de nos tornar pessoas melhores. Que a paz de Jesus possa nos envolver hoje e sempre, que assim seja. No Caminho, Verdade e Vida é a lição 159, não é isso? Isso. A quem segues? O livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A quem segues? Mas vós não aprendestes assim a Cristo? Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 20. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz, menos centralizado nos ensinos do mestre, acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo, entretanto, Jesus não ensinou assim. A quem segues? Já é uma pergunta que precisamos nos preparar para responder, né? Ele começa dizendo, então, que o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. A maioria conhece aquela parábola, né, do caminho largo e do caminho estreito.
E a maioria prefere o caminho largo, que é mais fácil para passar, e depois precisa retornar para seguir as dificuldades que representam o caminho estreito. Então, são diversas sugestões do caminho. Temos facilidades, temos amigos que nos oferecem possibilidades, muitas sugestões. Não, não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A espera invisível imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente, pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados. Se nós estamos ligados com a nossa energia, com a nossa vibração, com alguns irmãos que também não conseguiram encontrar o caminho da paz, o caminho da felicidade, do amor, e nós nos afinizarmos com eles, eles vão nos oferecer também caminhos mais largos, para que a gente possa estar caminhando e saindo da estrada reta. Não só aqui no mundo encarnado, mas os amigos, os irmãos desencarnados também podem nos oferecer pelo plano espiritual. Aí ele continua dizendo que, na consideração desse problema, os discípulos sinceros seriam nós? Seríamos nós os discípulos sinceros ou ainda estamos um pouco longe disso? Wellington, eu não me colocaria como discípulo sincero, mas se você se considera, Acho que nem cabe vale a o que você pergunta. sente. Vale o que você Não, sente. estamos longe ainda, né? Estamos tateando esse caminhar aí. Mas vale a lição, né? Porque, como Emmanuel diz para nós, o discípulo que já consegue ser um sincero, compreende a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Nós estamos nesse caminho. Nós já estamos começando a refletir que, através do amor, a gente consegue evoluir, a gente consegue avançar. E fora dele fica mais difícil. Olha, E Wellington, a gente ainda ontem, na erra. nossa reunião, a gente teve essa questão com uma pessoa e a pessoa ficou até muito chateada porque ela acha que está fazendo muito. E a gente já tinha dado um toque, porque às vezes, a gente às vezes pensa e não se percebe que a gente está se desviando. Então, quando você começa, e tem várias mensagens falando que muitas vezes o trabalhador que fica em evidência, aí é convidado para almoçar aqui, para lanchar ali, para não sei o que, você começa a ter uma infinidade de eventos e você começa a, digamos assim, a priorizar esses eventos à frente do trabalho que você tem com a doutrina e que você sabe quanto a espiritualidade já te ofereceu, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, eu não consigo trabalhar porque eu não tenho segurança, isso, ah, é porque eu não tenho aquilo, ah, porque eu não... e a espiritualidade vai concedendo certas condições, nos favorecendo com certas condições. Mas a gente é tão distraído que a gente recebe e continua, e nos distraímos. A gente esqueceu que, olha, você pediu, a espiritualidade concedeu, e o que que você está fazendo com isso? E aí fica muito chateado na hora que a gente coloca algumas coisas, até que é para realmente a gente refletir, a pessoa ficou chateada, né? Ficou realmente chateada porque achou que não pode fazer esse tipo de cobrança, que a pessoa já está fazendo muito. E a gente sabe que não é assim, que a pessoa tá, tá assim, né? Não é? Tá se desviando, mas E aqui a bonito. pessoa não percebe, né? Não percebe, não percebe. Eu já Mesmo tinha dando pedido, o toque, a pessoa não se. eu já tinha pedido à minha irmã e tudo, olha, conversa, que você brinca mais, coisa e tal, tarará, e aí a gente ontem foi visível para todos. Então a gente não se dá conta. Então, sair desse caminho é muito fácil. Às vezes a pessoa vem com trabalho, e aí a pessoa que está de fora, você começa a perceber as mudanças, porque toda vez que a gente, todos nós, né, que a gente oscila, que a gente fraqueja no nosso padrão vibratório, que a gente dá umas derrapadas, a pessoa, todos percebem. Todo mundo percebe na hora que você está com uma melhor sintonia ou que você não está bem nesse dia. Todos percebem, né? Eu acho que todos percebem. Então não adianta a gente se é, justificar, dar desculpa, que é algo que. Mas a pessoa às vezes não percebe, não percebe. Então, quando pelo menos a gente percebe,
Aí você começa a correr atrás não, do resgate, não, preciso voltar. Mas se a pessoa não percebe e ainda fica chateada quando alguém observa alguma coisa, então por isso que eu digo, um trabalhador que tinha o Cristo como prioridade, a gente vê isso em Paulo, a gente viu isso no Chico, a gente viu isso em Eurípides, a gente viu isso em várias pessoas, assim, tem alguns que a gente pode dizer, não, esse era um trabalhador, a gente viu isso na Dona Ivone, do Amaral Pereira. Então, a gente tem vários representantes que realmente se mantiveram, assim, fiéis à sua proposta. Agora, assim, quando você falou, será que a gente está aí? Eu ri, sabe, Wellington? Eu ri porque mas pode ser que você esteja, entendeu? Não quero dizer que você, mas eu ainda não estou. Eu deixo claro Ô, assim para você não me. Pepita, aham. Eu não sei aí na casa de vocês se tem isso que eu vou contar, de você citar como exemplo. Como eu não frequento outras religiões, já há uns 20 anos, eu só vou na doutrina espírita, eu vejo muito melindre na doutrina espírita. As pessoas se magoam com muita facilidade, se ofendem com muita facilidade, dependendo do que você está dizendo ali. Até um estudo, se você pega o tema do caminho, verdade e vida, estava previsto para hoje, e se a pessoa já chega com o pé atrás, ela acha que aquela lição alguém preparou para ela porque sabia do problema dela, e passa a ser uma direta, quando na verdade não é. Eu vejo nós espíritas muito melindrados, com muita facilidade. Vários irmãos que saem do trabalho, saem das casas espíritas porque achou que tinha indireta para ele, quando a lição está porque a 159 é de hoje. Ninguém pode dizer no nosso grupo, poxa, o Elton leu aquela lição ali que a Pepita pediu que deve ser uma indireta para Babi, uma indireta para Glorinha. Não, pega a lição, ela é para todo mundo. Todos nós precisamos nos entender como esse discípulo sincero que seremos um dia. Todo mundo que está aqui, todos nós que estamos ouvindo hoje, que vamos ouvir depois, quem ouvir a gravação, precisa entender que esses caminhos existem. E nós temos o livre-arbítrio. O caminho fácil e o caminho difícil. A estrada larga e a estrada estreita. Não é porque está nessa lição, né? E a gente leva para o coração. A gente se magoa com muita facilidade. Não sei se é só entre nós, não sei nas outras, mas a gente tem muito isso. É, eu acho assim, no nosso grupo, a gente tem trabalhado isso muito desde o início, né? Quem está aqui sabe que a gente fala sempre isso. Aí a gente fala sempre da necessidade de colocar as coisas, em vez de guardar e ficar inflando, porque aí quando você guarda, você vai começar a dar crédito àquela impressão, que às vezes é só uma impressão, aquele melindre é uma Uhum. impressão, mas aí aquilo vai ser trabalhado e aí automaticamente você vai ser sugestionado e tudo você vai começar a ver pelo seu olhar embaçado. Então, vai ser deturpado mesmo. E aí aquilo cresce. Então, eu digo sempre, gente, se alguém falou alguma coisa, e às vezes você chega e fala uma coisa que não tem nada a ver com nada daquilo. Às vezes você traz hoje a Pepita não falou com ninguém. Mas, por exemplo, quem me conhece sabe que eu falo pouco. Quer dizer, falo aqui assim, mas assim, fora disso, às vezes eu passo um tempão em silêncio, só observando, só olhando, só assim. Ah, ela hoje chegou, não falou direito comigo, não sei o quê. Então, se eu estiver com assim, com algumas questões minhas íntimas, eu mergulho. E aí a pessoa já começa a achar que você está assim, que foi isso, que foi aquilo. E aí, automaticamente, você vai olhar e dizer, nossa, a pessoa está diferente. E aí um começa e o outro começa e aquilo cresce. Então, uma vez a gente descobriu que tinha uma pessoa magoada há meses por causa de uma bobagem que não tinha menor sentido, não tinha menor sentido. Mas a pessoa foi, aí você imagina meses aquilo crescendo dentro da pessoa. Como é que você pode sentar numa mesa mediúnica com ressentimento? Então, mesa mediúnica que tem familiares, a gente trabalhou muito isso, é um problema. Porque como é que o casal pode ter um bate-boca e ir para uma mesma mesa mediúnica os dois? Um magoado, ressentido, com aquilo ali guardado, remoendo. É impossível, não vai fluir nada, né? A gente tem mãe e filha, né? Imagina se elas têm um pega para capar, não é? Tem que fazer uma meia-culpa ali, tem que
tem que chegar a um consenso, tem que trabalhar o perdão constantemente. É um ótimo exercício, mas você precisa, digamos assim, não dá para. É incompatível, gente. Não adianta separar que na hora da doutrina é uma coisa, na hora da reunião eu fecho os olhos e eu vou sintonizar com Emmanuel, né? Se eu estou com uma mágoa enorme que está tomando meu coração e vai sintonizar com. Gente, vou bloquear, vou atrapalhar a reunião, vou ser bloqueada. Então, enquanto a gente não tiver a coragem de se olhar, né? E o Emmanuel, ele fala que a gente não pode ter a vaidade, é perigoso quando a gente coloca aquele rótulo de bonzinho. A gente acha que é melhor que o outro, né? Que isso é muito perigoso. E é perigoso quando a gente. E aí vem aquela coisa do fariseu, sabe? Todo certinho exteriormente e cheio de julgamento, cheio de preconceito, cheio de. Dentro do coração, cheio de treva no coração. E isso é muito perigoso. E o espírita, ele está tentando. A gente veio, eu e minha irmã viemos conversando. E aí a gente estava falando dessas dificuldades, aí ela falou assim, é por isso que eu costumo dizer que eu estou tentando ser espírita. Eu dizia isso também, olha, eu estou tentando, porque a gente às vezes abre assim a boca, como, olha, está aqui meu crachá, sou espírita há tantos anos. Gente, eu ainda não aprendi a ser, não Eu sou tento cristão ser. ainda, não é, Babi? É Aí um a gente eterno veio aprendizado. conversando, então se a gente não tiver assim a coragem de se despir, fica difícil, gente. Que a gente vai acreditando nas nossas, a gente cria um mundo ilusório, cria verdades que não são reais, e a gente acaba acreditando naquilo, né? Naquela maquiagem, né, Glorinha? A Glorinha está ali só. É, então, eu acho que a maior dificuldade nossa, eu falo assim também por mim, é a gente olhar sempre o outro, né? A gente querer olhar o outro e emitir julgamento, e quando a doutrina, e como o Wellington falou, a página, quando você abre, a página é para todo mundo, né? Às vezes a gente enquadra, né? Quase nunca a gente enquadra para a gente. Às vezes a gente enquadra para um, para outro, tu viu, se fulano estivesse aqui. Na verdade, o trabalho é nós conosco, não é? Esse trabalho que que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? É uma batalha, realmente eu concordo, eu acho que é uma batalha diária. Mas eu acho que a gente precisa não se preocupar tanto com a dificuldade do outro, focar mais na nossa, né? É óbvio que numa convivência é quase impossível você não ter esse olhar, né? É com o outro, mas a gente valoriza muito a dificuldade alheia e esquece que o trabalho tem que ser conosco, né? Tem que ser O problema, interno. o problema, Glorinha, é que nós somos um tecido, né? Várias linhas entrelaçadas compondo esse tecido. Então, num tecido, você tem aquelas linhas mais finas, tem aquelas mais preponderantes, então, dependendo do rompimento de determinadas linhas, elas vão Você pode comprometer afetar toda, todo o conjunto. toda a Sem dúvida. tecitura, toda a Num tessitura trabalho, numa casa, eu concordo. Eu daquele estou trabalho. falando da questão, não é? Das vezes a gente superlativar a dificuldade alheia e esquecer, né, que a Sim, gente tem um trabalho, um compromisso em nos trabalhar também, entendeu? não, Porque Glorinha, senão, né, isso daí a gente fica só, né,
Enfim, mas é isso mesmo. Todo lugar que tem mais de uma pessoa, a gente já viu um casamento, já é uma dificuldade, né? E um casamento com várias pessoas já também não é fácil, não. Aí, os melindres existem mesmo. A gente negar que a gente, às vezes, ou quase sempre, a gente não fica melindrado, a gente fica. Mas tem que trabalhar, né? Colocar isso, olha, isso aí vai passar e a gente vai, né, vai ter que tentar ultrapassar essas coisas, mas não é fácil mesmo, não. Bom, alguém mais queria falar alguma coisa? Verônica, Fátima, Gracinha, Ana, seu Eu Antônio. acho que essa página aí, a quem segues, né? Quando fala dessa necessidade de centralização em Jesus, eu acho que é importante a gente saber a que viemos, né? Porque geralmente esses convites que nos são feitos vão de acordo com aquilo que a gente quer, né? De acordo com aquilo que a gente busca. E aí, seja da esfera invisível, seja na esfera do mundo material, são convites atendendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, mas normalmente. E tem algumas coisas que aparentemente são boas, né? Que não vão atrapalhar ou desviar o nosso caminho se a gente não tiver centralizado em Jesus. Por exemplo, assim, falando na minha cabeça, fazer um mestrado. Eu quero fazer? Quero, mas não tem condição. Eu posso até fazer um dia, porque eu sei que isso não vai representar na minha vida, pelo menos nesse momento, é, aquilo que eu preciso fazer, que eu vou me desviar daquilo que eu tenho que fazer. Um exemplo banal, assim, né, de uma coisa do mundo. Mas tem outras coisas que a gente percebe que são aquelas linhas que vão sendo, né, como uma teia de aranha que vão tentando nos arrastar para que a gente não cumpra realmente os nossos projetos, né? E aí, se a gente não tiver muito centralizado, e normalmente nós não estamos, acaba que a gente vai deixando se derrapar, e com isso a gente vai comprometendo, né, a nossa necessidade, como ele coloca aqui, de edificação espiritual, né? E aí ele vai dizendo que toda vez, ó, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. E quando a gente começa, né, aí ele fala das filosofias equivocadas, de uma série de coisas, e aí conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. E aí poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios, aí são aquelas filosofias, aqueles pontos de vista que a mídia, que a sociedade, que todo mundo vai aplaudir, mas que a gente sabe que não nos convém. Então, nem tudo que, digamos assim, é lícito nos convém. E aí ele termina, poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo, entretanto, Jesus não ensinou assim. Eu achei essa página muito, muito, muito forte, muito importante, até porque, como a gente estava vivenciando uma situação, aí eu até falei com a minha irmã, falei, olha, a gente está, todos nós estamos sendo muito, muito cutucados, muito acionados, e a gente tem que estar muito atento, porque é muito fácil a gente se desviar da rota. Como disse aí a Verônica, é muito fácil, é muito fácil. Então, que a gente possa estar assim sempre atento, com o pé no chão, a alma buscando o céu e os pés no chão. Então, vamos começar aqui
recapitulando aí o nosso. Fátima, você quer começar? Começa, só para recapitula, os senhores não passam aquela fala daqueles espíritos Tá. com. Só observa se vai ficar ruim, né? Minha voz para o ventilador. Se ficar, os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação, faremos a reação. Não conseguirão arrancar o predileto. E gargalhando, irônica, acentuada. Também temos o curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam. Ao meu lado, auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste, porque semelhantes insultos ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos quando o Sertório me deteve. André, contenha-se. Um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder o século. Eu não sei se seria melhor parar aqui, porque acho que ficou, né, a gente terminou na última sexta-feira, a gente ficou ainda um pouco preso a esse pedaço. Para Pode, porque então, pode boa. parar e pode comentar, Fátima. É, assim, a gente estava até falando na semana passada, né, sobre o caso de ele ir até esses centros, né, onde tinha esse prazer que eles falam aqui, buscar. E uma delas falou que ele mesmo marcou o encontro dentro do apartamento dele, né, para que elas viessem até ali. E elas ficam muito irritadas, porque diz, nós marcamos esse evento e vocês vão, né, acabar com a nossa, enfim, com a nossa festa, digamos assim, entre aspas, né? Então, eu acho que eu fiquei pensando na vergonha, né, esqueci o nome dele, do trabalhador que coloca as mãos, né? Esqueci o nome dele. Marcondes, né? Marcondes. Marcondes. Eu fiquei me imaginando no lugar de Marcondes, seja lá qual fosse a situação, o fato da gente querer, né, acertar, e de repente a gente recebe uma visita dessa e a gente é pego, né, uma saia justa, né? Como deve ser ruim. Fiquei até pensando, né? Isso aqui, ele está encanado, ele está envolvido com uma aula, né? Com um estudo. Mas isso também acontece no caso da desencarnação, né? Que a gente pensa ser de uma forma e do outro lado, quando a gente é resgatado e tudo mais, né? A gente passa pela vergonha de tudo que a gente deixou de fazer ou fez que não deveria, né? Então, assim, eu estava pensando nessa parte aqui e me chamou muita atenção, né? Como são os espíritos que estão mais evoluídos, né? Você vê que André Luiz se irritava, ele estava entrando de uma certa forma, em sintonia com a entidade, né? Com a irritação dele. E Sertório, calmamente, porque já tinha aquela experiência, né? De como agir um caso desse, né? Então, assim, vou deixar que vocês comentem, mas para mim foi muito significativo. Então, eu achei importante que você vê que esses espíritos sabiam do planejamento e das atividades do Marcondes. Tanto é que ela diz assim: nós também temos um curso de prazer, ou seja, ele tinha que ir para um curso de preparação mediúnica, ele tinha que ir para esse curso. Mas aí ela disse: não, nós também temos um curso a oferecer, nosso curso é de prazer, né?
E aí ela deixa claro exatamente essa recidiva, ou seja, não é a primeira vez que ele procura esse tipo de válvula de escape. E eu achei muito interessante, como você disse, que o André meio que estava, digamos, indignado, irritado, queria altercar ali com essa entidade. E eu achei bem essa frase que ele diz assim: André, contenha-se, 1 minuto de conversação atenciosa, com as tentações provocadoras do plano inferior, pode induzir-nos a perder um século. Ele não falou de bate-boca, ele falou conversação atenciosa com quem está numa outra frequência, que não está disposta a um entendimento, que está disposta a levar-nos à descompensação. Então, essa advertência é muito grave. Quando ele diz 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior, pode induzir-nos a perder um século. E isso também acontece quando nós temos alguma pessoa do nosso círculo de convivência, pode ser um familiar ou não, que tem um temperamento mais explosivo, que às vezes a pessoa está descompensada e quer provocar uma situação de atrito. E aí, às vezes, a gente quer, porque quer contra-argumentar. E quanto mais a gente quer contra-argumentar, mais é como se a gente colocasse combustível para que a pessoa fale mais, fale mais, fale mais, e que não vai chegar a lugar nenhum. Vai dar um desgaste enorme, você vai sair daquela situação desgastada psicologicamente, energeticamente, e não contribuiu em absolutamente nada, porque aquela pessoa não ouviu nada. Ela, em momento, pelo contrário, ela ficou mais irritada com as suas argumentações que a pessoa não queria ouvir. Aí, às vezes, quando isso acontecia, às vezes meu marido dizia assim: Olha, Pepita, você ainda não aprendeu que com louco né, desequilibrado, né, não tem que discutir, né? Então, não tem. E aí, às vezes, eu ficava naquela coisa de que tem que falar algumas coisas, aí ele dizia: Não, não adianta. E é claro que eu ficava péssima, ficava mal, ficava. Enfim, aí leva um tempo até você tentar, digamos assim, aprender que, olha, não adianta. E aqui ele vai falar isso, e às vezes, e é verdade. Quem convive com alguma pessoa que tem um temperamento mais assim, sabe que isso aqui é uma grande verdade. Aí, Alguém quer Pepe, falar alguma coisa? Fala. eu acho que não precisa nem conviver, né? Eu acho que quando ele fala que 1 minuto de conversação atenciosa, a gente começa a perceber quantas ligações e sugestões a gente vai fazendo ao longo do dia, porque É quando eu verdade. li essa frase, assim, imediatamente eu lembrei aquela parte do Devassando Invisível, que era um capítulo que a Ivone, não sei se era desdobramento, eu acho que era que ela foi em desdobramento e encontrou com alguns espíritos mistificadores, e ela falava assim que eles não eram maus, não tinham aquela sensação de que eram maus, mas eram engraçados. Aí ela começa a descrever que o sapato era trocado, que a cabeça era assim, que É, tinha um riso assim, e aí até copiei aqui para ler. Aí ela fala assim: não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que nos afigurou mais leviano e cômico que mal. Aí ele fala para ela O praticamente Charles quase que a fala, mesma coisa, o Charles, quase que a mesma coisa que André Luiz, que o André não, que o Sertório fala para o André Luiz. Ele fala assim: rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá, não estou entendendo a minha letra aqui, haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá o malefício. Será necessário ao médium
como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral, igual o Sertório fez aqui, né? Que ele fala que Uhum. não demonstrou a mínima atenção. Mas aí que eu vi que realmente é difícil, né? A É. gente se isolar e não se envolver com essas situações que às vezes aparentemente são banais, inocentes, né? E aí eu achei também, quando eu li esse trecho, que o Charles chama a atenção da Ivone e diz, não ria. Ele vai entender que você o está aprovando, ou seja, ele vai estabelecer essa conexão, vai se afinizar com você. Então, aí a gente tem às vezes muito disso, né, de achar que não, eu não aguentei, eu achei engraçado, eu ri, não é? E aí você manter a neutralidade é difícil mesmo, Verônica, para a gente, eu acho que é difícil. Mas boa colocação, Verônica, totalmente oportuna. Quer continuar aí essa leitura, Verônica? Vamos continuar. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que conta darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu. Não posso explicar-me. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. É para parar ou para terminar o capítulo? Tá pouquinha coisa, e agora, no final, acho que não tem muito para Ah. comentar. Sintetizando longas considerações que poderia expender mesmo, relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém,
de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Bom, aqui, né, eu acho que casa muito com a página inicial, né? Porque Sertório vai perguntar para Marcondes, Marcondes fica envergonhado e fala: como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Não tinha ali ainda, né? Deixou-se afinizar e sintonizar com aqueles convites, né, que atendiam verdadeiramente no fundo a que ele almejava, né? Embora estivesse ali buscando aprender, embora estivessem ali buscando se aprimorar, melhorar, mas esse sentimento, né, em relacionado ao sexo, ao prazer desregrado, ainda era muito presente dentro dele, por isso que ele chama essas companhias, né, para ficar com ele. E eu achei assim interessante que André, né, questiona se ele vai acordá-lo ou não. E aí, para Marcondes, o ideal ali, o tratamento que seria mais eficaz era não acordar, para que aquela sensação ruim, aquela sensação de algo que não está indo bem pudesse permanecer com ele ao acordar, né, para que ele pudesse refletir. E mais ainda, né, que Sertório fala, né, que agora não é o momento da gente fazer nenhum tipo de ação, nenhum tipo de ajuda, porque a gente precisa ir para o curso, porque o curso não é só destinado aos encarnados, mas é destinado ao aprimoramento de todos nós. Mas depois, quando terminar o curso, ou seja, depois, quando nós cumprimos o nosso dever, realizarmos ali o nosso aprendizado, que também é para nós, aí a gente volta para poder, de alguma forma, auxiliá-lo, ou seja, até mesmo a gente é amparado em todas as situações, né? Mesmo a gente desviando os nossos compromissos, desviando os nossos objetivos, e recebendo, às vezes, algumas vezes, deixando, né, que algumas lições penosas venham até nós para nosso próprio aprendizado, ainda assim estamos sendo atendidos, né? Na maioria das vezes, até mais do que merecemos. Acho que, resumidamente, é isso, Pepito. Falei. Então, alguém gostaria de comentar mais? Também essa parte aqui no final, repara que aquela coisa que às vezes a gente fica assim, emotivo, porque eu fico com muita peninha. Repara que ele deixa bem claro, ó, conserve o seu sentimento que é sagrado, mas não se arrisque, porém, ao sentimentalismo doentio, que não vai ajudar, em nada, né? E aí, fala, Fátima. Eu fiquei pensando nessa parte aqui, nessa última parte, a, a questão até saindo daqui do livro, né? A questão da gente no nosso dia a dia, né? Até nós, mães, né? A gente vai estudando, vai vendo as coisas de outra maneira, e aí a gente vê os nossos queridos, né? Tomando atitudes para outros lugares, que a gente está percebendo que eles vão sofrer. E aí vem aquela questão, essa questão aqui também se aplicando para amigos, né, e os queridos, eles precisam aprender também, né, nós todos, mas ele vem mais para o coração, né, essa questão de sentimentalismo, porque às vezes a gente fica assim, poxa, meu coração está apertando, fulano está fazendo isso, está indo por um caminho, a gente cai nesse sentimentalismo e a gente acaba não ajudando, a gente acaba às vezes até causando uma bagunça, né, na vida deles. E aí eu fico pensando, né, o quanto a pessoa, mais uma vez, é evoluída para ter esse equilíbrio emocional de ver as coisas acontecendo e agir na hora correta, né? Então, isso me chamou bastante a atenção. Levei mais para o campo, né, familiar mesmo.
É verdade. Esperar o tempo para agir e o modo de agir. E também, às vezes, a gente não sabe. Aí a gente sai atropelando e complicando, né? É. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa desse trecho do capítulo? Eu falei para a Verônica que a gente com certeza ia para o 9, mas agora estou vendo que está acabando o tempo. Então, vocês podem até falar desse capítulo, porque eu não sei se a gente vale a pena a gente começar. Gracinha tá doida para falar. É assim. Não tenho nada a acrescentar, não. O que vocês falaram é isso mesmo, né? E até na nossa vida prática do dia a dia, com a educação dos nossos filhos, tudo, a gente tem que tomar um maior cuidado, né? Porque às vezes a gente entra numa linha, né? Ah, coitadinho, ah, não sei o quê, ou mesmo se chateia quando não devia, né? Não consegue manter o equilíbrio. O equilíbrio é uma conquista que nós temos que fazer no dia a dia, para tudo, seja em que plano for, né? Verdade. Mas é difícil, né, gente? Muito, Eu muito acho que a difícil. gente ainda tem essa coisa do sentimentalismo, né? Que ele faz uma diferença bem clara entre sentimento e sentimentalismo. E ele deixa ver que o sentimentalismo é algo doentio, não é edificante. Então, aquela pessoa que diz assim, ah, é porque eu me emociono à toa, não é por aí, né? Não é por aí. Ou não se emociona, mas se lamenta o tempo É, inteiro, qualquer emoção, né, desse é, tipo. Mas é, nós somos ainda, estamos em aprendizado, né? é. Todos esses livros que a gente lê da doutrina e tal, tem sempre situações que vêm nos demonstrar como que nós somos protegidos o tempo inteiro, é impressionante. É, comecei a reler aquele livro sobre os suicidas, né, da Ivone, e Memórias de suicídio. Memórias do Suicida, de Suicida. Nossa, como tem, né? Apesar de tudo, todo aparato que é feito para proteger, para mostrar as coisas, mas sempre com muito equilíbrio, né? Nós somos protegidos no sentido de que estamos amparados, mas o nosso livre-arbítrio é respeitado sempre, né? Então, se queremos nos sintonizar com o que não devemos, é porque ainda não aprendemos, ainda não temos a visão. É isso. Mas a gente se enquadra aí em várias situações, sem dúvida. Essa história de perder mesmo o equilíbrio, quando você sente que o outro já perdeu, você vai perder junto, olha, é uma loucura, né? E nas técnicas até de que você vai aprendendo para atender pessoas, tem muito disso, de tentar te ensinar de que você tem que ouvir, né? Principalmente ouvir e não falar muito, né? Só tentar levar o outro a pensar, mas se não der, ele tem que ficar com a ideia dele. Você não pode querer mudar o outro, querer trazer o outro para um caminho que você é que está achando que é o melhor. Cada um tem seu tempo, né, de compreender e de tomar suas decisões, mas você não pode interferir na decisão do outro, você pode só auxiliar. Isso tudo invoca muitos assuntos para ser falado, não tenha dúvida. Glorinha está ali querendo falar. Pode falar, Glorinha. Não, o que eu acho foi, vocês todos já falaram, a Fátima já falou, o que eu acho assim é muito interessante, né, importante, é que o espírito, esse espírito que já tem um degrau mais, ele não se escandaliza, vamos dizer assim, ele está vendo ali né, o problema acontecendo, o deslize, coisa e tal. Eu não sei se ele já tem essa, né, essa coisa, olha, eu já fui, né, eu já fui assim, eu acho que a gente deveria pensar assim, não, já fui assim, eu acho que, né, a pessoa vai ter que aprender, né, mas eu não vou deixar de prestar o socorro, como a Verônica falou, no momento oportuno, o socorro vai ser prestado, né? Então, é isso, né? Os espíritos, os nossos benfeitores, eles estão atentos, eles sabem exatamente, né, o que
o que nos ocorre, né? Mas se eles não tiverem condição de ajudar, e não vão perder tempo, como fala aqui, né? Não vou perder tempo agora. Vai haver o tempo certo, né? De auxiliar, né? E a gente, como vocês falaram, se a gente for puxar para o lado familiar, a gente quer agora, né? A gente quer resolver agora, quer, né? E às vezes a gente não sabe, é porque a gente não sabe mesmo esperar o momento certo, não sabe olhar a coisa com o olhar que eles têm ainda, né? É isso aí. É, é complicado, é difícil, mas a gente Mas estamos é muito aprendendo. interessante de ver, Estamos num exatamente. exercício de É. exercitar essa livre escolha, né, de selecionar, de escolher, de plantar, sabendo que vamos ter que colher. E acho que é por aí mesmo, né? E eu acho Como é que difícil manter o coração nos caminhos retos, né? Igual É ele falou verdade, o aqui. é, coração, é a falou bem, página inicial. o coração É, É a página inicial. Mas é O Wellington já tá, né, Wellington? 10 minutinhos lá. Babi, Eu tô. de quem fala, Wellington? Não, só concordei. É, de quem que você queria que orasse, que pedisse? Não dá para. Você está sem som, Babi. É um vizinho meu que teve um AVC viajando lá no Nordeste e desencarnou agora. É Roberto Guimarães de Aguiar Sobrinho. Bem, deixa eu botar aqui. Roberto. Guimarães de Aguiar Sobrinho. Eu encontrava ele todo dia na academia, era super saudável, super, teve um AVC. viu? Ele, ti- Né, ele tinha as quantos anos, surpresas, Babi? né? Não sei a idade dele, mas devia ser mais ou menos a minha, não sei. A Ah, então idade era jovem. era jovem, claro, né? Era jovem. Eu acho que ele era mais jovem que eu até. É. Bom, Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em
fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, ama do Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, ama do Mestre Jesus. Então, nesse momento em que vamos chegando ao término do nosso estudo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedestes de nos reunirmos em Teu nome, para este estudo, para as reflexões que Ele nos proporcionou, pelo encontro de pessoas tão queridas. Obrigada, Senhor. Te suplicamos, Mestre, que nos ajudes a interiorizar esses ensinamentos, para que eles não fiquem apenas no nosso intelecto, mas que eles venham para a nossa vida prática, que possamos transformar nossos impulsos em atitudes novas, que possamos educar esses sentimentos ainda distorcidos, para moldá-los, Senhor, aos teus ensinamentos, que são sempre de amor, de compaixão, de perdão, de renúncia, de capacidade de sacrificar-se pelo outro, sempre de ver e procurar a felicidade daqueles que nos cercam antes da nossa. Então, Senhor, ajuda-nos para que possamos melhorar-nos, para que possamos caminhar com mais segurança na tua direção. Que possas ser, Senhor, o leme, a estrela guia, o elemento central de nossas existências. Que possamos caminhar sempre colocando o teu evangelho como uma bússola a direcionar nossas escolhas e nossos passos. Pedimos, Senhor, neste momento, por um irmão que foi apanhado de surpresa e convidado a voltar para a casa espiritual. Nosso irmão Roberto Guimarães de Aguiar Sobrinho. Jesus, tu sabes a razão dessa convocação. Prepara-lhe o coração, auxilia-o, que os bons espíritos possam recebê-lo em teu nome e que possam também atender àqueles que lhes são caros, aos familiares, que sejam todos envolvidos, Senhor, por ti. Pedimos também por todos os espíritos que estão aqui inscritos em nosso caderno, não apenas esses que partiram precipitadamente, tentando fugir da dor, do desespero, mas essa relação enorme de almas queridas ou conhecidas
ou necessitadas. Pedimos também pelos encarnados que passam pela nossa mente ou que estejam em nossos cadernos de prece. E pedimos por todos os espíritos, Senhor, que foram trazidos para participar destas nossas reflexões, que eles também sejam envolvidos pelo teu amor e que todos possamos, de alguma maneira, renovar a nossa esperança, o nosso ânimo, fortalecer a nossa fé. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus.